Por nós mesmos não vamos conseguir. Não temos a autossuficiência para herdar o reino dos céus. Mas dependemos dele para poder nos guiar e nos dar boa-aventurança. E para termos esta boa-aventurança, temos que ser pobres no espírito. Estão certos? Não é sermos ricos do espírito. Você pode ser rico de carro, de dinheiro, de tudo que você quer. Mas tens que ser pobre do espírito. Para que ele próprio possa te encher de sabedoria. Estamos juntos? Amém. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Agora, é aqui onde nós, como igreja, precisamos perceber. Esse chorar é por causa de doença? Este chorar é por causa de sofrimento? Este chorar é por causa do quê? Porque já que a Bíblia diz que bem-aventurados os que choram. Então, de repente, decidimos nós vamos chorar para sermos bem-aventurados. Estão a perceber? Amém. Agora, bem-aventurados os que choram. Agora, aqui o chorar dito, amados irmãos, é contriçar-se, ficar triste profundamente por causa da nossa própria fraqueza. Quando nós nos medimos com o padrão divino de justiça, é também sentimos pesar em nós, por aquilo que entristece a Deus. Estão entendendo? Aquilo que entristece a Deus é sentir aflição em nosso espírito por causa do nosso pecado, por causa da imoralidade e da crueldade prevalecente no mundo. Nós temos que chorar quando encontramos o mundo está em pecado. Nós temos que chorar quando encontramos o irmão está no erro. Nós temos que chorar quando vemos o irmão está perdido. Nós precisamos não chorar. Entendeu? É esse chorar. Ficarmos tristes por causa do pecado. Você deve odiar o pecado. Então, estes são bem-aventurados no reino de Deus. Estão a perceber? Esta bem-aventurança. Nós temos que chorar. Nós temos que chorar. Quando o mundo está errado, nós precisamos chorar. Chorar. Senhor, o que está acontecendo? Aquele irmão era santo. Aquele irmão, eu amo aquele irmão. Oh, Senhor, ajuda aquele irmão. Você chorar. Deus diz que você é bem-aventurado. Estão a entender? É isto que eu estou a dizer. Este versículo está a nos dizer isso. Nós precisamos chorar por causa do pecado. Nós precisamos chorar por causa da crueldade, daquilo que acontece em cada um de nós. Não é para ficar contente com o pecado do outro. Dizer que eu queria ver onde ele ia chegar. Este irmão se fazia muito na igreja. Os filhos de Deus não fazem. Os filhos de Deus não comungam com o sofrimento do outro. A Bíblia disse: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que alegram. Estão a perceber? Quando você vê um irmão está aflito, chega aí onde esteja, irmão. É, meu irmão. Vamos orar. A tua dor é a minha dor. A tua dor é a minha dor. Eu estava a explicar ontem que todos nós fazemos
parte do corpo de Jesus Cristo. Todos nós aqui somos irmãos. A irmã aqui é a cabeça, o irmão aqui é nariz, aquele aí é perna, mas do mesmo corpo. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Se somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que chorar uns aos outros. Temos que nos amar uns aos outros. Porque o reino de Deus pertence a nós. O reino de Deus não pertence aos outros. O reino de Deus pertence aos filhos de Deus. Filhos legítimos. Porque nós vamos herdar. Entenderam? Então é aí. Se vamos mais no versículo 5. Diz assim, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos. Aqui. Akufurika. Os mansos. Akufurika. Agora, os mansos são os humildes e submissos diante de Deus. Esses mansos são muito humildes. E eles subordinam-se à palavra de Deus. Eles andam debaixo da palavra de Deus. Então, acham nele, esses mansos, acham nele quem? Nele Deus. No Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são mansos, quando encontram dentro do Senhor Jesus Cristo, eles encontram o seu refúgio. Estamos juntos? Eles encontram no Senhor Jesus Cristo o seu refúgio. E o próprio Deus lhe consagra todo o seu ser. E nós também consagramos o nosso ser ao próprio Senhor Jesus Cristo. E os mesmos preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus. Estamos juntos? Do que com aquilo que lhes possa acontecer. Pessoalmente os mansos ficam preocupados com as coisas de Deus. Eles ficam preocupados em querer agradar a Deus. Não estão preocupados com si mesmos. Não, porque eles aprenderam a buscar a Deus. Eles aprenderam a ansiar dentro do seu coração, ter a vontade de Deus em cada um de nós. Então, os próprios mansos também não são violentos. Não. E por fim, esses mansos herdarão a terra. É aqui onde nós precisamos entender. Os mansos não são violentos. Não são vingativos. Não. Eles amam a Deus. Se você faz o mal, eles se preocupam em te perdoar. Sabe qual é a vantagem de perdoar, irmão? Aqui na terra. Estamos falando de perdoar. Você sofre menos. Não vai ter tensão alta. Perdoar ajuda a te livrar-se dos maus pensamentos. Perdoar não é esquecer. É entender. Estamos juntos? Amém. Nós
podemos não esquecer. Dificilmente a gente esquece. Deus que coloca no esquecimento. Mas nós é difícil esquecermos. Mas é entender. Você pode dizer perdoar. Me cometeu atrocidade. Então vou perdoar e vou continuar amigo dele. Não é isto, a Bíblia não diz isso. Não. Nós podemos perdoar. Podemos não ser amigos. Mas posso te perdoar. Estão dizendo? Agora, que eu possa parar aqui por algum minuto dizer que Deus ainda tem a mesma opinião sobre a sua igreja. Vocês aqui não são filhos das trevas. Vocês são filhos da luz. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E o Deus, o qual agiu para com Abraão, que havia de herdar a terra, ele disse, eu não ocultarei estas coisas ao homem. Do homem que vai buscar, que vai herdar a terra. Quanto mais ele revelar seus segredos para a sua igreja, que vai herdar a terra. Nós que vamos herdar a terra, Deus revela seu plano da salvação. Deus revela seu segredo, o seu mistério. E é por isso que nós conseguimos perceber o que é certo e o que é errado. Tudo o que acontece no mundo, Deus já nos revelou antes. Nós somos herdeiros. O pai não esconde nada para seu filho que vai herdar. Se o pai tem empresa, o filho vai para herdar. Então, ele mostra todo o segredo do sucesso. Nós também conhecemos os mistérios de Deus, porque somos herdeiros. Para sermos herdeiros, temos que ser mansos. Amém. Não violentos. Exatamente. Estamos vendo? Amém. Não podemos ser violentos, mas sim mansos do coração. Homens que vivem em oração. Eu sempre estou a falar disso que estou a falar. Nós precisamos ser homens de oração. Nós temos que ser homens de oração constante. Amém. Buscarmos a face do Senhor todos os dias da nossa vida. Estão entendendo, igreja? Amém. Vamos ainda. Versículo 6. Do mesmo capítulo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome aqui? Quem tem sede aqui? Eu também tenho essa fome. Eu também tenho essa sede. Estamos juntos, igreja? Amém. Agora, uma coisa que vocês precisam perceber. Este é um dos versículos mais importante do Sermão do Monte. Este é um dos versículos mais importantes do Sermão. Do Sermão do Monte. E tem dois aspectos. O mesmo versículo tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a condição. A condição fundamental para uma vida santa. Em todos os aspectos da vida. Estão entendendo? Amém. Em todos os aspectos da vida, é ter fome e ter sede de justiça. Se você não tem fome e sede da justiça, Amém.
Estamos juntos? Se estamos aqui, se estamos aqui sentados, é por causa da fome. Amém. Estão entendendo? É porque nós temos sede da justiça. Cada um deixou coisa de fazer aqui. Vieram aqui, é porque aqui vocês alimentam. É porque aqui vocês bebem. Está entendendo? Se não tivesse alimentação para satisfazer a vossa fome, se não bebesse do Espírito Santo para satisfazer a tua sede da justiça, não estariam aqui. Amém. Está entendendo? E a nossa sede não sacia. Nós queremos comer cada vez mais. Quando comemos, aparece mais alegria. De comer cada vez mais. Não é assim? Vamos comer. Nunca vamos saciar. Porque Deus assim nos criou para dependermos dele. Não te imaginas. Por isso este versículo é muito importante. Deixou tudo isso atrás. Pode ser manso, humilde, pode chorar, mas todo aquele que chora porque quer comer. Todo homem que chora porque tem sede. Tem um objetivo. O objetivo todo esse é de comermos, é de bebermos a palavra do Senhor. Não é assim? Agora, aí vamos encontrar o estado espiritual do cristão durante toda a sua vida. Dependerá da sua sede. E sede da presença de Deus, da palavra de Deus, da justiça e da volta do Senhor. Toda a nossa trajetória, toda a vida cristã vai depender da sua fome. A sua natureza como cristão depende da sua fome. O que você é hoje depende da sua fome. Se não tivesse fome, não ia se preocupar com o reino de Deus. Se não tiver sede, não ia se preocupar com o reino de Deus. Então precisamos cada vez mais termos sede da palavra de Deus. Isso dita o nosso comportamento espiritual. Exatamente. Para ditar o nosso comportamento espiritual, depende do estado da sua fome. Depende do estado da tua sede. Isso vai ditar o que você é. Está entendendo? Isso precisa dizer que já comeu bastante. Há de ver o seu aspecto espiritual. É baixo. O seu aspecto, a sua natureza espiritual é baixo. Porque você é mais sabe tudo. Mas os mansos não. Os humildes não. Os choram não. Eles cada vez mais querem comer. A palavra nunca chega para eles. Esse é o primeiro aspecto. Então o segundo aspecto, a fome que o cristão tem das coisas de Deus, que o cristão tem das coisas de Deus. Isso pode ser destruída. Pode ser destruída pela preocupações deste mundo. Isso pode ser destruído pela preocupação. É a hora de ir ao culto. Você precisa do dinheiro. Em casa não tem nada para comer. A família está a te reparar. A criança está a chorar. A mãe só está aí a te reparar. É num domingo, dia de adorarmos nosso Deus. Ou qualquer dia, mas que tem o culto do Senhor. Então, se você não tem sede, então
aparece uma oportunidade. Sabora mpatambo. Um buscado de 4 horas de tempo. Então só de buscar a Que vai te receber 2.000 meticais. Sabendo que em casa não tem nada para comer. Então você começa a balançar. Deus vai entender. Porque em casa não tem isso. Deus vai ter que entender. Deus tem que entender aqui. Então começa a balançar. Hoje, se eu faltar hoje, sou na igreja. Acho que não vai dar muita falta. Mas a família aqui está com fome. O que adianta ter ido ao culto e voltar, a família voltar a me declarar? Não tem nada para comer. Então deixa-me ir fazer. Então você vai. Estão entendendo? Então, o primeiro aspecto é destruído com o segundo aspecto. O fundo é kutoma, está fundando na jogo com Por quê? Porque é a preocupação que nós temos. Ficaste preocupado para satisfazer a carne. E não satisfazeste o assunto espiritual. Pelo engano das riquezas. Pela ambição das coisas materiais. Pelo prazer do mundo. E por deixar de permanecer em Cristo. Estão entendendo? E nós acabamos de não ter a fome e sede da justiça. Estão entendendo? Então, aquele meticais que você foi dado, ou aqueles 2.000 meticais que você foi dado, volta, vai satisfazer a tua sede carnal naquele exato momento. Depois de 2 dias, aquele dinheiro acaba. Às vezes, aquele dinheiro não satisfaz. Deus, quando é bom demais contigo, aquele dinheiro até pode cair no caminho, até pode ter dinheiro na empresa, o telefone pode cair, até pode te roubar o telefone para te lavar a cabeça. Então chega em casa, começa a ser o que você ganhou? Perdeste a palavra de Deus. Não satisfez a sede no coração. A sede da justiça não tiveste. E por fim você fica mais conforme. Ora para Deus. Deus não escuta a tua oração. Porque você não é um dos bem-aventurados. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Nós nos preocupamos mais com as coisas carnais do que com as coisas espirituais. Os bem-aventurados não são desta maneira. Não. A Bíblia diz bem-aventurado. Nós não somos os mal-aventurados. Nós somos herdeiro e co-herdeiro. Tudo que você coloca em primeiro lugar é uma idolatria. Você faltou no culto por causa de dinheiro, não é? Então aquele dinheiro é seu Deus. Estão percebendo? Coloque Deus em primeiro lugar. Cristianismo contra a idolatria. Tudo que coloca em primeiro lugar. Tudo que você coloca em primeiro lugar antes de Deus, ou primeiro que Deus, é uma idolatria. Os bem-aventurados não fazem desta maneira. Chega o momento de oferta. Chegou o tempo de oferta. O irmão vai estar aí. Chegou a oferta. Vai meter a mão no bolso. Vai começar a vasculhar. Um meticais é um pouco torto. Dois meticais é um pouco torto. Quando aparece o cesto do ofertor, você vai encontrar em tira dinheiro com todo amor e carinho. Vai fumbatir. Vai ver a de meter com todo amor e carinho. Para não se sentir de que é moeda. Vai meter até a mão dentro.
Deixa cair a moeda. Para não se sentir tocado. Porque fomos dito que o que a mão direita faz, a mão esquerda não pode ver. Então, já que é assim, se eu colocar um meticário aí, ninguém há de ver. A igreja precisa de cadeira. A igreja precisa construir. A igreja precisa do investimento. E você, como filho de Deus, não contribuiu para a obra do Senhor. Você não é pobre do Espírito. Só quer receber. Bem-aventurados que dão. Tem sede da justiça? Tem fome da palavra de Deus? És bem-aventurado? És irmão é aventurado. E que ele pensa do Senhor? Se Deus te abençoar, então Jesus Cristo é fácil. Se Deus te abençoar, ele às vezes, na vontade perfeita, permite a vontade permissiva para sustentar a sua vontade perfeita. Cuidado. O segundo aspecto é mais perigoso do que o primeiro. Entenderam? Amém. Uma pipa? Amém. Uma pipecessa? Amém. Quando a fome de Deus cessa no crente. Estão vendo? Amém. Isso aí que acabamos de falar agora é porque a fome de Deus cessou no crente. E este mesmo mora espiritualmente. Você pode andar, mas jejum de pouco. Vai estar conosco. Mas jejum de fruto. Amém. Amém. Escute, irmão. Jesus foi bem claro. Quando alguém disse que deixe-me eu enterrar os meus pais, a resposta de Jesus foi bem clara. Parece malcriado. Deixa os mortos enterrar outros. No nosso meio pode ter mortos. Mortos são pessoas que não têm sede da palavra. São pessoas que não têm sede da palavra. Então morreram espiritualmente. Só falta chegar o dia para irmos confirmar a sua morte. Podemos conversar aqui. Podemos cantar aqui. Os defuntos vão responder. Podemos aplaudir aqui. Os defuntos da guerra. A nos ajudar a aplaudir. A saber que é defunto. E o que disse foi Jesus. Os mortos entiraram os outros. Quem está ofendendo sou eu, é Cristo. Nunca foi zangar em Cristo. É a morte espírita. Quando estamos a falar dos mortos, são mortos. Todo aquele que não tem a palavra é um morto. Por isso, quando vamos no cemitério, só o defunto a tirar o outro. Porque não tem sede da palavra. O que nós devemos fazer para não sermos defuntos? Alguém sabe?
Aliyokaziwa. Termos a sede da justiça. Tikali na nyota ya chilungamo. Todo aquele que tem sede da justiça. Osena na nyota ya chilungamo. Não espera o pastor para evoluir a igreja. Kaka ya pastor alichikeni obaditi hapa tai. Basta chegar. Ora ngafika basi. Eu costumo ver o pastor sempre senta numa cadeira de banco. Isso na pastor kaliano ya banco ila. Chega lá, ensina lá, compra uma cadeira que tirou. Afika cena fica ya marona especial. Com uma mesa assim. Mesa aqui ya vitu. Eu vejo o pastor quando chega coloca a Bíblia aqui. Pastor ngabora só coloca Bíblia kwamba ikabo. Pastor quando chega no domingo. Pastor ngafika Eu domingo. conto já tem cadeira aí tudo. Agora cadeira de especial que nem nada, porque hoje na mensagem somos humildes, todos somos iguais. Então o pastor também tem que sentar naquela cadeira. Está já a perder bênçãos espirituais. Está já a perder a bênção. Não sei quem é aquela mulher, se é Maria. Preparou um grande azeite perfumado. Mais caro. Deu a Jesus. Fez o quê? Aquela que tirou um bom azeite. É a irmã de Lázaro, né? Aquela que tirou um bom perfume antes da morte de Jesus. A prostituta. E a irmã de Lázaro, não é aquela prostituta. A prostituta lavou os pés de Jesus com seus olhos. Tirou o perfume. Alguns prepararam uma boa túnica para Jesus. Pensava que Jesus necessitava disso. Mas foram abençoados por aquilo. Deus te abençoa com aquilo que você está fazendo. É justo. Numa igreja há funcionários. E o seu pastor passa fome. Pastor agora njala huko. Bíblia. Buku. Comeu frango assado aí à noite. Agora frango aqui na cima yaje uma dia seguinte de manhã, bicho aí. Vai na igreja para o pastor pregar. Quando vai igreja, saliste pastor valizani. Ele já está bem assim. Amakuta hajafinori. Tifundiseni. Sabe qual é o segredo dos pastores? Não faça para ele te ver. Não pode tirar uma cutia kuone. Faça esse segredo. Tita muchibisobisi. Ele quando chega, ele conta. Angafesta na pinto basi. Mbana, por que pastor? Eu nem sei. Senhor. Oh, boia, pemba já. Eu não sei quem fez. Em rápido ambane bebê. Ele abençoe mais. E comboreleni bom. Amém. Você é de ver o que vai acontecer com Deus. Unaona nini afaitia wimbo wako? Os bem-aventurados. Anea ukombolewa. Pastor Germano, veio pregar, dizer que temos que dar dinheiro para as pessoas. Pastor Germano, boia tu hapo tunatimisinia kwa sisi. A Bíblia diz que nós trabalhamos para não cansar ele. Mas só que vocês querem que eu prego todos os dias. Amém o vosso pastor. Funeni nkumbiziano. Vai vencer? Amém. Amém. O administrador. Nyakukoya madinheiro, nyakugawa mabasa. Chegaram em casa do pastor veio. Ungafikamo bemba pankumbizwa mbuye. O administrador tem direito de entrar até na cozinha do pastor. Nyumba ya pastor ni administrador. Vende cozinha ni chega aí. Angafika. Sasa. Tem alguma coisa com você? Pani amwene mnajimza kuja bana. Não tem nada. Tá bem, ndaona. Amém. Amém na igreja. Amém. Habari, administrador kulonga jana. Ambaye Mungu wakomboleni habari. Kinepa. Nós temos uma oferta aqui. Pano tunacha kupeleka pano. Igreja. Final de mês. Mwezi.
Tem 5 litros de óleo atrás. Mbana o mafuta 5 litros Tem abwerese. saco de arroz. Ana saka mpunga babwerese. Tem isto aqui atrás. Ule ana mafuta pene mkwakini hii. Wana chini babwerese. Para deixar o Paulo. Patende kapeleke unyuma kwa pastori Pastor kubizi yake. precisa comer. Pastori asifuna kitaje. Amém. Era assim que acontecia no tempo dos apóstolos. Mtizi maapostolo akaenda pepe abwerese. Certo. Mas de vocês, irmãos, Majimu habari. pastor da mensagem, Pastora mbana. andar desgraçado. Mbafambali yeke. E ser ultrapassado como pastor da denominação. Enquanto nós aqui temos a palavra. Bafala madini mbaje madini. Mwandi mfitoro afala hii. Inde. Olha, tem respeito isso. Falta respeito. Amen. Os pastores denominacionais Ma pastora masangano bya. a viver bem, Baje mbakala madini. sem faltar pão na mesa. Baje madini na Mas fulisa. nós que temos a palavra, herdeiro do reino de Deus, Unakutonga ziko hilo. vai andar com calça com cinto rasgado. Unaenda kana kasao sintu ya poka byao. Não está vendo, estamos recebendo a lição por causa Unaona disso. soga kunyanya tango bebe. Amém. Os pastores não podem falar isso, vão pensar que vocês querem Ma pastora ngalonga twali malu Ah, matatu. não, já toma já. Atoma já malu matatu. Pregar bem aqui. Já kanje modisha kutoka. Está até como aquele da Assembleia. Modia kana makanjaya ni kwenye semele. Quer carro de luxo. Ah, kana kamla karu madini. Então não. Ele não diz, mas eu digo. Iyo wao imagina kijilongo. Eu digo. Eu na minha igreja falo. Alichimanga ni salonga. Até cristão que não paga dízimo costuma dizer. Ah, pastor, ora primeiro costuma dizer, procura Deus. Hapa karitizimo. Ili hakumpembelera. Eu estou a dizer, procura teu pastor. Kasaki pastori yako hiyo. Mas aqueles que me dão o seu dízimo, Haya sasa basta cha 10 jao. mesmo de madrugada, me Oi, liga. tsikuti. Ele achava que quero ir para casa dele. Yeye Porque ele me dá de comer. na kama talijesa. Sou empregado dele. Ili mpaka Hã? Mas foi bom. Os mansos, os que wakuchebeseka. têm sede, Ale na nyota. preocupa-se com as coisas de Deus. Asa neseka na pindi ya Mungu. Desde a sexta-feira os pastores estão conosco lá a trabalhar. Kumugila nchishano. Mapastora naifa. Sexta-feira, Nchishano. sábado, Sabuni. hoje, domingo. Lero domingo lero. 3 dias. Siku zitatu. Vai comer o que em casa dele? Ana yanje diabuke bana. Azul com a música. Muzi watisia waenda muzi. Pastor Nível mesmo doente. Pastor nifa Vai dizer, kukupa. volta para casa. Ah, twende kumba tingapi. Vou ficar aqui. Ndili pano mimi. Vou aguentar. Ndinakwendari basi. Hein? E nós, igreja, Ife muchalichi somos tukuchitaji. cristãos mesmo. Ndifumakisha Acha que udi. são convertidos assim. Musalonga kuti ife ndifumakisha mwatendo kadi. Vão no céu assim. Mwende kudzulu tepo. Hein? Vai perguntar o que vocês fizeram para Deus serve. Chakutoma kasakeni Às mwachitaji. vezes o outro aqui não é convertido. Anangu ngapi tendo. Mas por você ajudar o servo de Deus, Na tangu pode sokupeta vir ter a graça de ser Ah, salvo. kama sisi Porque a Bíblia diz, os que vão ajudar esses meus Ana pequeninos, pesa. jamais os esquecerei. Amen. Converter no quê? Ajudar o servo de Deus no quê? O que você quer então? Pastoriano ngafuna kwa inafuna uchanji kama. Hein? Believer. Ah, nifuma duko believe ife. Ndifia believer. Nifuma believe. Vou estragar aqui. Mubenda no believe no. Believer. Sabe o que é ser believer? Ndio hivyo ngoja ka believe. Pastor Nico, Musa niva. somos a noiva de Cristo. Ife ndi tunankhaji wa Kristo.
E a noiva não faz nada. A noiva vem de vem, sabe? Essa mulher dela. Esse de fedona, de fedona. Bem-aventurado. Não como mulher, esse. No reino de Deus. Não como uma. Nós somos diferentes. De felxiana. Denominação não será sábia. Mas Nós aqui seremos sábios. isso muito Somos únicos que temos a verdade. isso tem acaba de dar o verdadeiro disso, não que tem um ene. Bandido. Quando Amém. Igreja, Deus não responde às nossas orações por causa da hipocrisia. nada ira mapambero watu na tambwe yokonda kuchirira funa Mulungu nyengeri. E uma vez, Siku moja estava na cidade bem, nikale ku cidade não sonhava que um dia seria pastor. nende kalotoka ni siku moja na kapa ni ankumbi. Mas amava muito meu pastor. Nikafuna maningi pastori yangu. Congamava porque ele já partiu. Ndikumvunza kunisamfuna kukepa como na ampata mbuye. Então, comprei um sapato para mim. Ndakula sapato para mim pano. Quando eu trabalhava na geração bicho. Yakama muchi projeto ni geração bicho. Então, comprei sapato. Ndakula sapato. Sabe, depois lembrei que meu pastor, quando sempre usava calça casaco, usava com bota. Ndaza kumbukira pastori yangu sera bota de mamãe. akabona na mabota ngereja. Todos os dias. Mabona mabota Eu, quando ngereja. compro aquele sapato, quando chego em casa, queria usar aquele sapato. Ida kule sabato kutindika. Lembrei que meu pastor anda com bota todo Ndana momento. kuti pastor yanga sakabwe muna mabota ngereje. O número era igual. Numero yatu njibodziene. Eu peguei aqueles sapatos. Ndakwana masabato anga ale. Funta, pastor. Ndafika na nkumbizi. Pastor, Ndatengubizi. esse sapato aqui é para ti. Masabato apa imwe. Experimenta. Eserani. Pastor experimentou. Aika mwendo wao. Naquele dia, domingo, usou que esse sapato foi no culto. Avala domingo bainabu. Ngereje. Pregou, foi. Babaliza mbaenda. Uma semana depois, Bila mala semana kuku. eu tinha galinha. Yakana kukwanga. Meus pintos chocou, galinha chocou. Kuku ile irani yaswa. 10 pintos. 10. Eu sei, nesses 10 pintos, Pepe shano hivi. vou tirar meu galo. Nenda kabusani jongo yanga. Vou tirar meu galo. Nenda busa jongo yanga. Quando tiro meu galo, Ikubusa jongo yanga. fique atento com a pregação, igreja. Kalani mpole na mpalizi. Siani Fique atento com a pregação. Estamos juntos? Amém. Sim, os bem-aventurados ficam aqui. Awakombolera siku khalimuno. Então, eu peguei aquele meu galo, fui dar para o pastor, como disse. Ndakwata nkuku wanga ile nenga papasa nkumbizi nenga chakupereka cha 10 changa. Meu pastor me disse assim, Ekawa nkumbizi ndifunga tete. irmão Germano, Mbali Germano. você, quando crescer, Iwe ungakula. não vais trabalhar para o Estado nem para nenhuma empresa. Ngabe phatira governo peno empresa. Deus vai te abençoar. Mulungu anakukombolera Essa é a minha oração. ndiye mphembero wangu nikana. E você vai ser um pregador. Iyo nazakhamparizi. Terás uma igreja como pastor. Unakhane kana chalichi, unakhala chalichi nenga mkumbizi ndiwe. Mkumbizi yake ndiwe. Tá vendo? Porque o amor que você tem por mim é verdadeiro. Na tangurudo ina ine pano, ndi mwene. E hoje, Lero não trabalho para ninguém. ile ngaphatira muntu ndi. Cumpriu-se, não sou pastor hoje. Lende pastori ndile pano. É a oração do meu pastor. Ndi mphembero wakumbizi E yangu. se vocês fizerem o mesmo, Imwe ngaita bodzi eu pano. tenho certeza que se o pastor orar por ti, Ndina kutaira kwanza kuti mkumbizi yana ngapembera kule. Izini nachinja pakhalidwe wanu. entendeu? Muita coisa pode, Izini nachinja pakhalidwe wanu. vai mudar. Nachinja makhalidwe. Agora, Romanos 8, 1. Aroma abisere chibodzi. Portanto, Natenepa. agora, nenhuma condenação há Ngabe mundu akulekwa nkaidi para os que estão em Cristo, kwa onsena kuti muna Jesus. Yesu. Mbuya Yesu. que não anda segundo a carne, Anakola famba Mas segundo o Espírito, tupi peno kuzimu. porque a lei do Espírito de vida, Mwambo wa mzimu moyo, porque a lei do Espírito de vida, mwambo wa em Cristo Jesus, ndila mwambo me yake. livrou do pecado e da morte. Ndakanga ndombola mwakudawa mwakufa. Amém. Entendeu? A própria lei do Espírito, Mwambo wa uzimu. ela me livra da Usandombola. lei do pecado e da morte. Mwambo Agora. wa kudawa mwakufa. Esta lei do Espírito Mwambo wa uzimu. é o poder
E é a vida do Espírito Santo. Este é que regula a vida de todo crente. Quando você tem o Espírito Santo, ele vai regular a tua vida. Ele é que ativa a sua vida. Ele que ativa a vida do crente. O próprio Espírito Santo entra em cada um de crente aqui e te liberta do poder do pecado. Por quê? Porque nós somos herdeiros de Deus. Estão entendendo? Nós somos herdeiros de Deus. Então, essa é a própria mesma lei do Espírito. Entra em plena operação à medida que os crentes se complementam a obedecer ao Espírito Santo. Porque nós somos bem-aventurados na vida dele. Se Deus é conosco, ninguém poderá ser contra nós. Entenderam? A mesma lei do Espírito Santo, você vai descobrir que dentro de si há um poder novo. Um poder novo que te transforma. Este poder te capacita a vencer o pecado. Estão a perceber? Então, quando sai a lei do Espírito, se você não é crente verdadeiro, se você não é amante de Deus, não temos que ser amante de Deus. Não devemos ser amante dos homens, mas sim amante de quê? Porque o senhor viu que o pastor disse que temos que ser amantes. Então, vai procurar amante lá fora. Não, temos que ser amante de Deus. Estão entendendo, igreja? Nós temos que amar a Deus. Esse amante veio de amar a Deus. Estamos juntos? Então, aí nós encontramos o Espírito Santo pairando em cada um de nós. E aí também vamos encontrar a lei do pecado e da morte. Cuja esta lei do pecado e da morte, ele é que domina o homem. Domina o homem. Te traz para você entrar no pecado. E te torna um escravo do pecado e vai te reduzir à miséria. De pé. Estão entendendo, igreja? Amém. Então, nós, para podermos ganhar o reino de Deus, para podermos ganhar o reino de Deus, precisamos dessas 4 certos. Precisamos termos essas boas-aventuranças. Precisamos de nós termos isto que a Bíblia nos diz. Os bem-aventurados sermos pobres do Espírito, sermos aqueles que choram, ser aqueles que são mansos e termos a sede da justiça. Estão entendendo, igreja? Se nós temos isto nas nossas vidas, então Deus abençoará a cada um de nós. Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela nos consola. Então você aí na sua oração, examine-se, irmão, irmã. Nesses 4 aqui. São 4, não é? Nesses 4 aqui. Se isto se identifica contigo ou não. Nós. Chama-se autoavaliação. Temos que ver se isto identifica-se conosco. Então, se não se identifica, vamos orar. Vamos orar? Por nós, por os nossos pastores. Vamos orar por o pastor Aniva. Que Deus possa nos livrar. Estamos juntos? Amém. Por favor, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Não, eles estavam cantando. Estão.